Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, graça e paz em nome de Jesus. Estamos encerrando o mês de maio, portanto, encerrando o mês da família. O mês de maio é um mês em que, tradicionalmente, oramos pelas famílias e refletimos acerca dessa temática, família, à luz das Escrituras. Então, eu vou, nesta manhã dominical, conversar com vocês sobre uma mãe cuja filha estava terrivelmente enferma. Para tanto, leremos dois textos, porque em ambos os textos encontramos o relato desse incidente. E assim nós vamos obter mais informações sobre o que ocorreu naquele momento em que Jesus libertou essa menina de seu problema. Dois textos. O primeiro deles, Marcos capítulo 7, do verso 24 ao verso 30. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 7, do verso 24 ao verso 30. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se. E aqui, antes de prosseguir na leitura, cabe uma notinha de rodapé para explicar por que Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Provavelmente, do ponto de vista lá do William Hendrickson, porque Jesus e seus discípulos pretendiam descansar. Estavam vindo de um trabalho extenuante e resolveram descansar. Em razão disso, o texto nos diz que Jesus não queria que as pessoas soubessem onde ele estava. Essa é uma interpretação possível de acordo com Hendrickson. Prossigamos, verso 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Segundo texto, Mateus 15, do verso 21 ao verso 28. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher,
Que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Vamos orar? Senhor Deus, sabemos que se estamos reunidos nesta manhã dominical, nesta casa de oração, é porque o Senhor tem propósitos. Os teus propósitos são belos, proveitosos, e nós queremos, de fato, viver no centro da tua vontade, cumprindo os teus desejos, cumprindo os teus propósitos. Que nesta manhã o Senhor fale conosco. Que nesta manhã sejamos todos visitados pela ação transformadora, fortalecedora e curativa do teu Espírito. Que nesta manhã nossos lares sejam restaurados pelo poder das tuas bondosas mãos. Que nesta manhã, homens e mulheres sejam salvos, para que o teu nome seja glorificado na terra, assim como é glorificado no céu. Em nome de Jesus, e para a tua glória que oramos, amém e amém. Nós estamos diante de uma narrativa de milagre. Os evangelistas, escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João, registraram inúmeros milagres realizados por Jesus de Nazaré. O que nos mostra que esses feitos extraordinários de Jesus impactaram profundamente a vida dos discípulos pioneiros. E essas narrativas, como eu já lhes disse numa outra ocasião, são importantes por pelo menos 3 razões. Em primeiro lugar, porque colocam em relevo a natureza messiânica do ministério de Jesus. Inúmeros textos do Antigo Testamento apontavam exatamente para o fato de que o Messias viria e realizaria feitos extraordinários. Portanto, esses milagres indicam que, de fato, Deus vestiu pele humana e ganhou o rosto em Jesus de Nazaré. Essas narrativas também são importantes porque nos dizem que Deus é todo-poderoso e sabe amar. Ele, portanto, atua no mundo a fim de abençoar homens e mulheres para a sua glória. Não há a mínima dúvida de que o coração de Deus bate de amor infinito por mim e por você. Os milagres falam acerca do poder de Deus, bem como acerca de seu poder. Essas narrativas também são importantes porque nutrem o nosso coração de fé e esperança, dado que comunicam a ideia de que podemos contar com Deus, de que podemos contar com aquele que se solidariza conosco e que atua na história em nosso favor. Por essas razões e por muitas outras que nós poderíamos destacar, é necessário que nós pensemos nesses milagres como alguma coisa que Deus nos apresenta com o objetivo de fazer com que o conheçamos melhor e também com o objetivo de fazer com que tenhamos esperança enquanto percorremos sob os cuidados do Senhor as trilhas do mundo. Agora vamos ao texto.
Essas duas passagens contam essencialmente a mesma história. Uma mãe cuja filha está terrivelmente endemoniada recorre a Cristo. Aqui convém destacar que a Bíblia ensina amplamente, prestem atenção, que existem seres espirituais caídos que investem contra o vigor da vida. Seres malignos que atuam visando roubar, matar e destruir a família humana. Seres malignos. E tudo que é maligno possui natureza mortífera. Tudo que é maligno tende a destruir. Seres malignos aprisionaram uma menina. A tomaram para si. É uma situação dramática. A situação dessa menina, do ponto de vista meramente humano, é irreparável. Não há nada que os homens possam fazer por ela. Essa mãe sabe disso. Então, recorre a Cristo. Jesus, por seu turno, profere palavras de vida e a menina é libertada de sua enfermidade espiritual. Grosso modo, aí está a história. Uma mãe aflita, em profundo desespero, que recorre a Cristo. Então, nós encontramos neste texto uma mãe aflita. Bem, eu e você sabemos que há mães aflitas por todos os lados. Por quem se afligem as mães? Pelos filhos. 30 anos como pastor e terapeuta me ensinaram que não há nada, absolutamente nada, que tenha mais capacidade de desestabilizar o coração de uma mãe do que a angústia de um filho. Um filho enfermo, um filho enfrentando o desemprego, enfrentando a depressão, enfrentando uma crise matrimonial, um filho machucado, ferido, aturdido. Não há nada que tenha essa capacidade de perturbar a vida interior de uma mãe do que um filho numa situação assim. Aqui está o texto. Vamos extrair algumas verdades desse texto. Quem é essa mãe? É uma mãe presente, que conhece sua filha e que se solidariza com ela. Mateus 15, versículo 21. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Logo, essa mulher sabe que sua filha não está bem. Sabe, inclusive, que a patologia que acometera essa menina não possuía, por origem, causa psicológica, tampouco orgânica. O problema dessa menina era de origem espiritual. Essa mãe entende isso. E a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: será que eu sei como os meus filhos estão? Porque essa mãe conhece essa filha, a ponto de identificar a causa do problema da menina. Será que eu e você sabemos como estão os nossos filhos? Como
como esses meninos e essas meninas estão se sentindo hoje? Quais são as maiores lutas que os nossos filhos e que as nossas filhas estão enfrentando? Essa mãe sabe o que está ocorrendo na vida de sua filha. Ela sabe. E ela não se conforma, eu diria assim, de ver sua filha sendo consumida por forças malignas. Ela não admite isso. Ela está ciente do que está acontecendo. E ela está disposta a lutar por essa filha. Ela está imbuída do desejo inquebrantável de contribuir para que essa menina seja libertada de seu mal. É o que o texto diz. Ela decididamente não vai abrir mão dessa menina. Mas ela sabe que sozinha não obterá vitória contra esse tipo de inimigo. Então, ela busca a ajuda do alto. Ela recorre a Cristo. Eu e você precisamos lutar pela nossa casa. Precisamos lutar pelo bem-estar espiritual de nossos filhos. Mas não precisamos lutar sozinhos. Nós podemos recorrer a Cristo, tomando por certo que Cristo haverá de se solidarizar conosco. É Deus solidário. Lembrem-se de Davi, o ovelheiro de Israel, ao enfrentar aquele urutu do inferno chamado Golias. Davi lhe disse o seguinte: você vem contra mim com escudo, espada, lança, eu me insurjo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Vou brigar essa briga sob o poder de Deus, contando com a graça de Deus, tendo as minhas mãos fortalecidas pelas mãos de Deus, e vou vencê-lo. E a minha vitória glorificará o nome do meu Deus. Essa é uma mãe presente, que conhece sua filha e se solidariza com ela. Mateus 15, 22. Tem compaixão de mim, Senhor, socorre-me. Notem que ela não diz, socorra minha filha. Ela diz, socorre-me. O sofrimento da filha, mas essa mãe sofre como se fosse a própria filha. O sofrimento da filha era seu sofrimento. O que atinge os filhos, nos atinge. Se você já passou pela experiência de ter um filho internado, em razão de uma enfermidade qualquer, de ter sido acometido por uma patologia qualquer, ou de ter sofrido um acidente, você sabe que um filho, num CTI, simplesmente para a vida da gente. Nós pais não temos vontade de comer, não temos ânimo para trabalhar, para a vida da gente. Então vejam a situação dessa mulher. Socorre-me, Senhor. O sofrimento dessa filha é o sofrimento dessa mãe. Quem é essa mulher? É uma mulher crente. Que todo cristão é caracterizado pela locução ainda que. Ainda que os campos não floresçam. Ainda que não haja fruto na vide. Ainda que não haja gado nos currais. Nós nos alegraremos em Deus. Porque Deus é a nossa força. Deus é a nossa esperança.
Deus é o nosso refúgio. O poder do qual precisamos para viver provém dele, das mãos dele. E será confiando em Deus que nós avançaremos até que tenhamos obtido uma resposta do céu para a nossa oração. Então, eu diria para vocês o que tenho dito para tantas pessoas que me procuram, aflitas, em razão de problemas vivenciados pelos filhos. O que digo a mim mesmo. Quando o céu está em silêncio, é necessário que permaneçamos firmes na fé, sem abrirmos mão da alegria cristã. Que continuemos em oração, cientes de que nem todos os poderes combinados do inferno poderão impedir que nossos filhos sejam colocados pelo Espírito Santo no centro da vontade de Deus para a sua glória. É necessário que sigamos crendo que chegará o dia que o pródigo cairá em si. Se o pródigo cai em si num determinado ponto da história, é porque até aquele momento estivera fora de si. Chegará o dia em que o pródigo cairá em si, voltará para a casa do Pai e haverá festa. Festa. Então é necessário que nós aprendamos a nos alegrar na esperança. A nos alegrar na esperança. Essa mãe permanece aos pés de Jesus, aguardando uma ação do alto. Mas, por alguns instantes, pelo menos, Jesus permanece em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é mudo. O silêncio de Deus comunica a ideia de que antes de trabalhar por nós, Deus trabalha em nós. Por meio de seu silêncio, Deus está operando em nossa vida, promovendo a nossa maturação espiritual, sedimentando a nossa capacidade de perseverarmos nas provas. Jó 42:5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Testemunho de Jó após a tormenta. Deus está operando. Segundo obstáculo, o obstáculo da incompreensão dos discípulos, Mateus 15:23. Os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos aqui demonstraram enorme insensibilidade. Não se importaram com a dor dessa mãe. Então, os que deveriam ajudar, colocaram-se contra o anseio legítimo daquela mulher. Às vezes, as pessoas que deveriam nos ajudar se colocam contra nós.
que deveriam orar optam por fofocar. Eu queria um termo mais elegante, mas eu não encontrei. Ou ridicularizar o que estamos sentindo, ou algumas nos tratam com indiferença, mas a Bíblia ensina que nós devemos nos solidarizar com os que sofrem. Então, eu e você não podemos funcionar na vida do outro como uma pedra de tropeço. É necessário que sejamos, na relação que travamos com as pessoas, uma pedra de passagem. A questão aqui é como se sentem as pessoas que entram em contato com a sua vida? Mais animadas? Encorajadas? Saem desse contato cientes de que poderão contar com a bênção de Deus, com o cuidado do Senhor? Saem desse contato para viver vida plena e abençoada? Ou saem desanimadas, frustradas, se sentindo mal amadas? A Bíblia diz que nós, que fomos alcançados pela graça, somos agentes dessa mesma graça. Por onde agentes da graça passam, a vida floresce. Se você é um agente da graça, se você fala em nome de Deus, para a glória de Deus, se você se move sob a bênção de Deus, por onde você passar, a vida florescerá. Haverá vida em seu trabalho, vida em sua casa, vida no campo dos seus relacionamentos interpessoais, vida, porque o nosso Deus é anti-morte. Ela tem de enfrentar esse obstáculo do posicionamento dos discípulos. E nós temos um terceiro obstáculo, também dificílimo. A barreira do teor das respostas de Jesus. Mateus 15, 24. A mulher clama, Jesus silencia, depois fala. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ficou um tempo sem falar e quando falou disse isso. O que Jesus estava dizendo a essa mulher? Bem, que primeiro, os judeus teriam a oportunidade de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, depois os gentios, o que está em sintonia lá com Atos, capítulo 18, verso 6. Depois verifiquem. Primeiro do judeu e também do grego. Primeiro os judeus, depois os gentios. Mas todos teriam a oportunidade de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Mas, de qualquer forma, foi uma resposta desanimadora. Ela, no entanto, em vez de se entregar ao desânimo, permanece ali, aguardando uma ação do alto. E Jesus prossegue, Mateus 15, 26. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Parecia que a situação estava piorando. E eu fiquei pensando o seguinte: quantos de nós teríamos desistido neste ponto? Porque, afinal de contas, foi uma resposta robusta, essa oferecida por Jesus ao clamor dessa mulher. Essa mãe não fica ressentida com a comparação. Também Jesus não pretendia ofendê-la. Jesus estava usando uma figura de linguagem para explicar, esclarecer uma situação. E a mãe responde: olha, mãe, sim, Senhor, contudo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Fazer como o pastor Antônio faz? A meu ver, o que ela está dizendo? A meu ver, ela está dizendo o seguinte: eu não preciso do pão inteiro. Também não preciso de todas as iguarias que estão sobre a mesa. Não preciso de todos os itens do banquete. Eu só preciso de uma palavra
tua. Uma palavra tua. Uma declaração. Porque basta uma palavra tua para minha filha ser liberta. Uma palavra. Algumas migalhas. Eu não preciso de um sermão. Não preciso de compêndio de teologia. O que eu preciso é de uma palavra do céu. Porque se o Senhor falar, a minha filha será libertada desse mal. O diabo terá de abandonar a minha filha, terá de largar a minha filha. Eu preciso de uma palavra tua. Uma palavra. Basta uma palavra de Jesus para a nossa vida mudar. Uma palavra. Mateus 15, 28. Então, lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, curada. Uma palavra. Uma palavra. O que queremos para os nossos filhos? Sinceramente. O que nós queremos para os nossos filhos? Queremos que os nossos filhos progridam academicamente, sejam profissionais bem-sucedidos, constituam famílias abençoadas e abençoadoras. São desejos legítimos. Todos nós, pais, queremos isso para os nossos filhos. Mas a minha proposta, nesta manhã dominical, é que eu e você intercedamos a Deus por nossos filhos, a fim de pedirmos a Deus que coloque os nossos filhos no centro de sua vontade. Porque, pensem comigo, se os nossos filhos estiverem no centro da vontade de Deus, tudo o que realizarem será bem-sucedido. No centro da vontade de Deus, esses meninos e essas meninas vão progredir, vão avançar, vão construir vida bem-aventurada, vão atuar na cena contemporânea a fim de que vivamos num país mais justo, mais humano, mais saudável. O que nós devemos desejar de fato é que os nossos filhos estejam no centro da vontade de Deus. Então, tudo isso foi para propor que, nesse último domingo de maio, em que nós celebramos o mês da família, que nós nos unamos em oração pelos nossos filhos. Que clamemos a Deus por nossos lares, para que nossos lares sejam redutos de paz e de esperança. O que vocês acham? Então, vamos reclinar a nossa fronte? Nós vamos orar. Se você não é pai, se você não é mãe ainda, você pode orar pela sua casa. Você pode orar pelos seus pais. Se você é pai, também é avô, é avó, você pode orar pelos seus filhos, você pode orar pelos seus netos. Nós vamos orar. Eu queria chamar à frente os nossos presbíteros. Os que estão aí, não sei se todos estão, Tony, pastor MV também, os nossos presbíteros que estão presentes, pastor Clemente também, presbítero Gerson também, presbítero que é presbítero em disponibilidade, mas presbítero também venha.
Podem subir, meus irmãos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar. Orar. Essa mãe não orou? Não foi isso que aconteceu? Ela está diante de um problema, do ponto de vista humano, insolúvel. A filha dessa mulher foi tomada pelo inferno. Ela sabe que sozinha não vai resolver o problema. O que ela faz? Recorre a Cristo. Então, o que nós vamos fazer agora? E aqueles que quiserem agora orar conosco, que quiserem orar pela casa, pelo filho, pela filha, pelo cônjuge, por favor, se coloquem de pé, porque nós vamos orar. Pastor Clemente, o senhor pode chegar aqui e fazer uma oração? Essa mulher ficou ali, aos pés de Jesus, crendo que chegaria o momento em que Deus agiria, o que de fato ocorreu. Então, creiamos, meus irmãos e minhas irmãs, antes de orarmos, que a seu tempo e de acordo com a sua vontade, Deus haverá de agir. Vamos estender as nossas mãos? Vamos orar, vamos clamar a Deus. Meus irmãos, diante dessa pregação, eu vou me ajoelhar diante de Deus nesse momento. Os irmãos fiquem à vontade, mas eu vou me ajoelhar diante do Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos que Tu nos trouxeste à Tua casa nesta manhã do Teu dia para ouvirmos a Tua palavra. E nós, neste momento, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra através do Teu servo, reverendo Aloísio. E nós vimos, Senhor, uma passagem bíblica maravilhosa, a angústia de uma mãe, o coração de uma mãe, pela sua filha que estava possuída pelo maligno. Senhor Deus, nós queremos neste momento, humildemente, interceder pelos nossos filhos, Senhor. Tem misericórdia dos nossos filhos. Como diz Salomão, eles são heranças Tuas, Senhor. São bênçãos na nossa vida. Tu permitiste que eles nascessem para a honra e glória do Teu santo nome. Não permitas, ó Deus, que Satanás ataque as nossas famílias, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ilumina os nossos filhos, Senhor. Guia-os nas Tuas veredas. Ó Senhor, liberta-os de todo mal, Senhor. Tu conheces os nossos filhos melhor do que nós, Senhor. Tu conheces o coração deles, a mente deles, Senhor. Tu sabes onde está a dor deles, Senhor. Tu sabes qual é o problema deles, Senhor. E nós confiamos em Ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nada é impossível nas Tuas mãos poderosas. Tem misericórdia da nossa família, dos nossos filhos, Senhor. Nós clamamos humildemente neste momento, Senhor. Nós temos neste local muitas famílias, Senhor. E lá fora também, Senhor. Tem misericórdia das famílias, da família brasileira, principalmente, Senhor. Ó Deus, nós educamos os nossos filhos nos Teus preceitos. Senhor, não permitas que o nosso ensinamento seja frustrado. Ó Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos. Guarda-os no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia. Pai, que a nossa oração chegue no Teu trono de graça. E que Tu derrames a Tua bênção sobre todos nós, sobre os nossos filhos também. É o que nós pedimos, com perdão das nossas faltas, em Cristo Jesus. Amém. 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 Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez na Tua presença, queremos colocar diante de Ti a nossa casa. Pai, que nossos lares sejam redutos de paz e de esperança. Ó Pai, que o Senhor coloque agora em nome de Jesus por terra toda a seta forjada pelo inferno contra as nossas famílias. Ó Deus, nós nos unimos à oração de nosso irmão e cremos que os nossos filhos pertencem a Ti. Cremos que o Senhor ama mais os nossos filhos do que nós os amamos.
Então que o Senhor tenha misericórdia de nossa família, de nossos lares, ó Pai, que aqueles filhos que se afastaram sejam agora neste momento alcançados pelas Tuas mãos, trazidos de volta para a Tua casa, que aqueles que são enfermos sejam curados, que aqueles que foram aprisionados pelo diabo sejam libertados agora, ó Deus, em nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja, e oramos pelos nossos filhos, pelos nossos lares, crendo que chegará a hora que o Senhor haverá de agir, e nem todos os poderes combinados do inferno poderão manter os nossos filhos distantes da Tua presença, Senhor. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, assim seja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Confiemos, irmãos. Confiemos, é necessário que nos movamos pela fé, ciente de que todas as coisas estão nas mãos de Deus, e a seu tempo, Ele haverá de agir. Dê um abraço ao irmão, diga, irmão,